Olá, sou Jaime Pinto. No dia 20 de março de 2025, na semana passada foi chumbada a moção de confiança, o que determinou a queda do governo da AD. Isto um bocadinho menos de um ano de governação. Portanto, ao fim de um bocadinho menos de um ano de governação. Curiosamente, nas duas semanas anteriores, o governo tinha resistido a duas moções de censura. A primeira do Chega, que tudo fez para atacar a AD, para fazer cair a AD, para impedir que a AD governasse, e a segunda do PCP. Mas o PS alertou para que, se o governo apresentasse uma moção de confiança, que o PS a chumbaria. Portanto, tornava-se muito claro que se o governo o fizesse, que com toda a probabilidade cairia. Então, porquê é que o governo fez? Ora, no ano passado, a AD ganhou eleições, mas só com uma ligeira vantagem sobre o PS. Ficou só com mais 2 deputados do que o PS, portanto ficou muito longe da maioria absoluta. O que quer dizer que mesmo que conseguisse entendimentos com a iniciativa liberal para aprovação do programa do governo, do orçamento, não seria suficiente, não conseguiria aprovar algo só com o apoio da iniciativa liberal. Porque realmente a AD ficou longe da maioria absoluta. E, aliás, a Iniciativa Liberal foi o único partido que votou favoravelmente, o único partido da oposição que votou favoravelmente à moção de confiança, porque entendeu que isto não era uma boa altura para cair o governo, que numa altura tão complicada no mundo, com o governo que tinha governado menos de um ano, a Iniciativa Liberal entendeu que era mau para o país que caísse o governo e que houvesse agora eleições. Então votou favoravelmente a moção de confiança, mas ainda assim não foi o suficiente e a moção de confiança foi chumbada porque só os votos de PSD, CDS mais Iniciativa Liberal não eram suficientes para aprovar algo na Assembleia da República. Portanto, PS e Chega tinham uma responsabilidade muito grande. Se ambos esses partidos tivessem adotado se tivessem seguido um caminho de birra, de reagirem por birra, como perderam eleições, como não foram para o governo, como o programa da AD é diferente desses partidos, se esses partidos tivessem votado sistematicamente contra todas as iniciativas da AD, teriam bloqueado a governação em Portugal, porque assim a AD não poderia ter governado. Mas também o PS não poderia conseguir governar. Quer dizer, se o Presidente da República disse o governo e convidasse o PS a governar, o PS teria o mesmo problema, também não conseguiria aprovar o que quer que seja na Assembleia da República, e também o Chega não conseguiria, portanto o país ficaria bloqueado. E mesmo que no prazo mínimo o Presidente da República marcasse outras eleições, ou pôs umas eleições ao fim de pouco tempo, era provável que tivessem dado um resultado parecido. Portanto, a governação em Portugal teria ficado bloqueada se tanto PS como o Chega tivessem tido uma governação, tivessem tido uma atitude de birra, porque como perderam e não ficaram no governo, se tivessem sempre votado contra tudo, a governação do país ficava bloqueada. E repare-se, isto teria acontecido numa fase em que havia setores do Estado que estavam muito descontentes, por exemplo, na educação, na saúde, nas forças de segurança, até bombeiros, e numa altura em que há infraestruturas importantes para o país que devem ser feitas e que podem beneficiar de fundos europeus, mas se os prazos passarem e as infraestruturas não avançarem, perdem-se os fundos europeus. Portanto, se os países que quiser fazer depois têm que pagar integralmente. Assim paga a maior parte, mas recebe fundos europeus, não paga na totalidade. Se deixar passar os prazos dos fundos europeus, e não é só o PRR,
Se deixar passar os prazos dos fundos europeus, perde esses fundos, não é? Portanto, por vários motivos, teria sido muito mal se a situação política ficasse bloqueada, e seria algo que criaria descrédito para a democracia, não é? Levaria mais pessoas no país a ficarem a duvidar que fosse bom o país ter democracia. Portanto, idealmente, tanto o PS como o Chega deveriam ter tido noção de que, mesmo que fosse frustrante para eles terem perdido e não irem para o governo, que deveriam ter uma atitude responsável e permitir a governação de quem ganhou a AD, mesmo que a AD não tenha ganho com maioria absoluta. Mas não foi esse o caso do Chega. O Chega, pois certamente que os seus elementos já teriam alguma embirração pelo PST e pelo CDS, por isso entenderam que fazia sentido que criasse um novo partido, e muitos deles saíram do PSD ou mesmo do CDS. Mas então, depois de Luís Montenegro ter dito não é não e ter mantido o não, quando André Ventura queria que o Chega fosse para o governo e garantiu até que o Chega iria mesmo para o governo, mesmo depois de Luís Montenegro ter dito não é não, o André Ventura continua a dizer que o Chega iria para o governo. Quando depois não foi, o Chega teve uma reação, teve um comportamento absolutamente pela negativa de tentar de todas as maneiras de impedir a governação da AD e fazer cair a AD. No entanto, a AD pôde governar porque o PS não seguiu por esse caminho pela negativa. O PS fez negociações com a AD e tornou possível a governação da AD. É claro que nem todas as propostas da AD puderam ser concretizadas, tendo que haver entendimentos com o PS e negociações com o PS. Nem tudo que a AD queria fazer pode ser feito, e houve medidas que tiveram que ser reduzidas, limitadas por causa das negociações com o PS, mas o PS, enfim, defende aquilo em que acredita, é natural, e a AD só conseguiu mais 2 deputados do que o PS, portanto, isso foram negociações normais em democracia. Se o povo português tivesse dado uma maioria mais substancial à AD, então teria sido possível a AD ir mais longe na execução do seu programa. Mas o que é certo é que o PS permitiu a governação do país, teve um comportamento responsável, defendeu o interesse nacional, defendeu a democracia, e mesmo que seja algo frustrante perder por pouquinho, permitiu a governação da AD. Mas recentemente o governo convenceu-se que o PS mudou de estratégia. O governo convenceu-se que o PS agora entende que pode lançar suspeitas, mais suspeitas sobre o Primeiro-Ministro, por causa da empresa que o Primeiro-Ministro tinha criado quando numa fase esteve fora da política, antes de ser Primeiro-Ministro, antes de ser líder do PSD. O governo acredita que o PS viu uma possibilidade de lançar suspeitas sobre o Primeiro-Ministro, fazer cair a popularidade da AD, e que então agora o que quer não é manter negociações com a AD e continuar a permitir que haja governação da AD. O que o governo acredita que o que o PS agora quer é atacar o Primeiro-Ministro, segundo as palavras do Primeiro-Ministro, lançar lama e mais lama sobre o Primeiro-Ministro, para que caia a popularidade da AD, para então sim o PS
deitar abaixo o governo. Seria isso que queria, deitar abaixo o governo mais tarde, quando a popularidade da AD tivesse caído mais, para então poder ir a eleições com um grau de confiança grande de que iria ganhar, em vez de perder outra vez, queria ir a eleições, mas quando a popularidade da AD estivesse mais baixa e houvesse probabilidades grandes do PS ganhar. Portanto, o governo convenceu-se que haver eleições seria inevitável, a menos que o PS mudasse de estratégia e que adotasse a estratégia anterior de permitir a governação da AD. Pois, se o PS que não mudasse de estratégia, se persistissem deitar abaixo a AD, pois o governo entendeu que seriam necessárias eleições mais cedo ou mais tarde e entendeu que era melhor para o país que fosse mais cedo e não mais tarde. É claro que no PS há uma visão diferente. Dizem membros do PS que só quem lançou lama sobre o Primeiro-Ministro foi o próprio Primeiro-Ministro, porque o Primeiro-Ministro não respondeu a algumas das perguntas que fizeram sobre a empresa que tinha criado. Depois, quando se tornou Primeiro-Ministro, cedeu à sua esposa e aos filhos, e que, entretanto, já por causa das críticas da oposição, a sua esposa cedeu aos filhos, a empresa, portanto, que agora é dos filhos. Ora, o PS acusa o Primeiro-Ministro de não ter respondido a algumas perguntas e não ter revelado quem eram todos os clientes da empresa. Já o Primeiro-Ministro diz que respondeu a mais perguntas de qualquer anterior Primeiro-Ministro e revelou que clientes que respondem a 90 e muitos por cento das receitas da empresa, que não tem qualquer problema em revelar os clientes da empresa, desde que os clientes concordem. E o Primeiro-Ministro entende que, se o PS tem quaisquer dúvidas, que essas dúvidas poderiam ser esclarecidas rapidamente com umas poucas reuniões, que isso não seria motivo para a derrota do governo, para que isto se mantivesse uma questão de primeiro plano no país, que impede que a comunicação social e os políticos se debrucem sobre os problemas importantes do país e do mundo. Já o PS, pois há membros do PS que não concordam, que entendem que não é assim tão simples, para realmente haver um bom escrutínio, que é necessária uma comissão parlamentar de inquérito. O PS requeriu uma comissão parlamentar de inquérito com duração de 3 meses, que depois 3 meses que podem ser estendidos depois para mais tempo ainda. Ora, isso é visto por membros do governo, por outros membros do PSD e do CDS, como uma prova de que o que o PS quer é, usando as palavras do Primeiro-Ministro, continuar a lançar lama e mais lama sobre o Primeiro-Ministro. Para muitas pessoas no PSD e no CDS, isso é visto como o PS estar a querer seguir a estratégia que o Chega seguiu quando recriou uma comissão parlamentar de inquérito por causa de duas crianças brasileiras gêmeas que tinham uma doença rara e que receberam no Hospital de Santa Maria um remédio muito caro, que tinha uma mãe luso-brasileira, e houve rumores no Hospital de Santa Maria de que o Presidente da República teria metido uma cunha, e então o Chega recriou uma comissão parlamentar de inquérito com o intuito de procurar encontrar quaisquer dados que fossem incómodos para o Presidente, de preferência para o Chega. O Chega gostaria de ter encontrado corrupção, pelo menos troca de influências, no mínimo alguma cunha metida pelo Presidente, já que o Presidente foi uma figura de grande relevo no PSD. Isto faz parte dos esforços que o Chega tem feito para atacar o PSD e para tentar desacreditar o PSD, e realmente o
o Chega muito se esforçou durante meses e meses e meses para atacar o Presidente. Isto apesar de que na comissão de inquérito aquilo que realmente se descobriu foi que as pessoas que pensavam, houve umas pessoas que acreditaram realmente que o Presidente tinha metido uma cunha, pessoas no Hospital Santa Maria, onde foi ministrado o remédio às crianças, mas aquilo que se descobriu é que essas pessoas que pensavam isso nunca comunicaram com o Presidente não comunicou com elas não comunicaram com o Presidente, não viram qualquer mensagem do Presidente, nem receberam qualquer mensagem do Presidente. Quem realmente viu uma mensagem que a Presidência da República reencaminhou para o Gabinete do Primeiro-Ministro percebeu que se tratou de uma mensagem que a Presidência reencaminhou precisamente para achar que nada tinha a ver com aquilo, nem tinha a ver com aquilo, nem queria ter a ver com aquilo. Portanto, a Presidência reencaminhou essa mensagem e não seguiu a questão. Portanto, o Presidente nem ordenou que os remédios fossem dados às crianças no Hospital Santa Maria ou noutro qualquer, nem sequer pediu, nem sequer seguiu esse assunto. Mas ainda assim o Chega nunca desistiu de tentar denegrir o Presidente da República e na proposta que fez depois da conclusão da Comissão de Inquérito ainda acusou o Presidente da República de abuso de poder. E o Chega ainda enviou para a comunicação social essa sua proposta de conclusões como se fossem realmente as conclusões da Comissão de Inquérito, que não foram, porque essa proposta do Chega depois foi chumbada e, portanto, não. Mas, efetivamente, houve órgãos de comunicação social que não se aperceberam que aquilo não era realmente as conclusões da Comissão, que era só uma proposta do Chega e que noticiaram que a Comissão de Inquérito tinha concluído que tinha havido abuso de poder do Presidente. Portanto, o Chega tudo fez para denegrir o Presidente, mesmo perante dados que indicavam que o Presidente nada fez de irregular e que também a mãe das crianças era luso-brasileira, o remédio já tinha sido aprovado, houve outras crianças que receberam o remédio. Portanto, pela lei que Portugal tinha na época, pela lei que Portugal tinha, as crianças, a mãe tinha todo o direito a vir a Portugal e de recorrer ao Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, não houve também aí uma regularidade. O Chega queria encontrar aí uma coisa tremenda para denegrir o Presidente e o PSD, não encontrou, mas não desistiu na mesma de atacar o Presidente e de tentar denegrir o Presidente. Ora, o governo convenceu-se que também era algo assim que o PS queria, talvez não fosse tão longe como o Chega, mas a convicção do governo foi a de que era algo assim que o PS queria lançar suspeitas e mais suspeitas e mais suspeitas para a popularidade do AD cair e então o PS já poder fazer cair o governo, ir a eleições e ganhar. Mas o PS discorda. O PS diz que faz parte do papel da oposição escrutinar o governo e que não é o governo que tem que decidir como é que é escrutinado, se é de uma maneira ou se é de outra, que uma comissão parlamentar que quer, é algo que faz parte da legislação e das formas que a Assembleia da República tem de escrutinar e, portanto, estaria muito bem criaste uma comissão de inquérito. Portanto, o PS defende que estaria muito bem que criaste uma comissão de inquérito. O governo tomou isso como um sinal de que o PS tinha mudado de estratégia, já não queria permitir a governação da AD, queria sim atacar, lançar
suspeitas, mais suspeitas do Primeiro-Ministro, para depois derrubar o governo, ir a eleições e poder ganhar eleições. Portanto, temos aqui duas visões completamente diferentes entre o governo e o PS. Ora, estou aqui a dizer, tenho dito aqui o que é que entendo do governo. Ora, porque é que eu entendo que é isso que pensa o governo? Ora, vejamos aqui palavras de Luís Montenegro. Senhor Deputado Pedro Nuno Santos, o senhor deputado anda há semanas a alimentar suspeições sobre a minha conduta. O senhor deputado anda há semanas a levantar insinuações não fundamentadas sobre a minha conduta antes de ser presidente do PSD, quando ainda não tinha sequer nenhuma atividade política, depois de ser eleito presidente do PSD e não ainda na condição de primeiro-ministro, e finalmente depois de empossado primeiro-ministro de Portugal. O senhor deputado já disse e repetiu várias vezes que eu recebia avanças, eu pessoalmente recebia avanças de empresas enquanto era primeiro-ministro. O senhor deputado já disse que eu violei a norma da exclusividade. O senhor deputado até já disse, agora disse que foi um lapsus, que eu criei uma empresa depois de ser primeiro-ministro. O senhor deputado já disse que desconfiava que a prestação de serviços da empresa que eu fundei em 2021 não era compatível com a respectiva faturação, que porventura seria até uma empresa fantasma que não prestava aqueles serviços. O senhor deputado acabou agora de colocar uma questão relativamente a um negócio sobre o qual eu me pronunciei a primeira vez que aqui estive, no dia 21 de fevereiro, que expliquei o contexto e também já expliquei o resultado, e vou-lhe dizer, o resultado para aquele grupo de empresas foi de vários milhões de euros de atividade empresarial. E, portanto, a melhor entidade para justificar o preço é a própria entidade a quem foi prestado o serviço, que já agora não tem nada a ver com o PSD e é um grupo de empresas que tem quase 100 anos de existência, Sr. Deputado. O senhor deputado propôs uma comissão de inquérito ao abrigo da qual pretende escrutinar se eu estive ou não em exclusividade no governo, se cumpri ou não os meus deveres declarativos e se violei ou não alguma norma do conflito de interesses. Já ontem, na entrevista que deu e hoje aqui, acabou por confessar que não é esse o seu interesse. O seu interesse é saber quais são as empresas, qual foi o serviço, qual é a faturação, quem é que trabalhou, dia e hora dos serviços. Deixe-me dizer-lhe, o que o senhor deputado quer não é escrutinar a minha exclusividade, não é escrutinar a violação de conflitos de interesse ou de obrigações declarativas. O senhor deputado tem mesmo curiosidade em saber como é que a empresa foi constituída, como é que trabalhou, como é que faturou, como é que se relacionou com os clientes. É verdade que a Assembleia da República não costuma fazer isso sobre as empresas, mas eu não me importo. Eu quero dizer-lhe aqui, eu não me importo que a Assembleia da República faça isso. Eu não me importo. Mas, senhor deputado, assuma com frontalidade, assuma sem truques que é essa a sua pretensão. Assuma. É esse o seu objetivo. E se é esse o seu objetivo, eu digo-lhe olhos nos olhos. Diga-me, escreva-me, sente-se com alguém do governo, comigo se quiser, entre os grupos parlamentares, defina o método para, em 15 dias, em 30 dias, eu lhe facultar tudo aquilo que o senhor precisa e que não tem nada a ver com esse requerimento que o senhor tem aí. Aquilo que o senhor quer não está escrito nesse requerimento. Aquilo que o senhor quer está por trás desse requerimento. Aquilo que o senhor deputado quer é estar meses a andar, a lançar para a dúvida, para a suspeição, para a degradação, todo o sistema político português e a capacidade do governo executar o seu programa. Há, portanto, duas visões muito diferentes. O Primeiro-Ministro, o Governo entende que o PS quer lançar suspeitas para fazer cair a popularidade da AD e provocar eleições e ganhar, ou queria isso agora. O
o PS entende que não, estaria muito certa a Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas então o Governo convenceu-se, em qualquer caso, que iria para eleições, que as eleições seriam inevitáveis, já que, tirando a iniciativa liberal, toda a oposição queria eleições, e, portanto, o Governo convenceu-se que não poderia evitá-las, e que se era preciso eleições, então, antes de clarificar, pedir uma moção de confiança, se a oposição realmente queria eleições, chumbava a moção de confiança e ia-se para eleições. Se o PS ainda quisesse voltar à anterior estratégia para permitir a governação da AD, então bastaria que se tivesse abstido. Isto é o ponto de vista do Governo, não é? Já o PS continua a insistir que a empresa que o Primeiro-Ministro tinha criado, que havia questões que não tinham sido respondidas e que, portanto, uma comissão de inquérito fazia todo o sentido. Ora, quem é que aqui tem razão? Eu vou deixar aqui meia dúzia de exemplos de comentários que têm sido feitos, para que cada pessoa possa avaliar por si. Será que esses comentários são esses comentários críticos vindos do PS, e curiosamente não só do PS, e vindos da oposição, curiosamente não só da oposição, mas será que esses comentários críticos são perfeitamente bem fundamentados e de uma solidez inatacável, e que não há ali uma pontinha de lama, que são comentários certíssimos? Ou será que realmente houve quem estivesse a lançar lama sobre o Primeiro-Ministro? Ora, vou começar por apresentar aqui palavras da Sra. Deputada Alexandra Leitão, do programa Princípio da Incerteza. São palavras maiores do que depois os outros exemplos. Irei mostrar meia dúzia, e este com mais palavras do que os seguintes, mas penso que a senhora deputada Alexandra Leitão, que foi muito clara a explicar o que é que o Primeiro-Ministro pedia, o que é que não pedia, o que é que criticava, o que é que não criticava. Penso que realmente foi cuidadosa para evitar lançar suspeitas só por lançar suspeitas, só para denegrir, acho que procurou evitar de denegrir e difamar injustificadamente. E, portanto, vou apresentar aqui, em primeiro lugar, palavras do Dr. Alexandre Leitão, num debate em que ainda esteve presente também Manuel Macedo, e infelizmente, lamentavelmente, entretanto falecido. Foi uma tragédia que aconteceu e que não se esperava, e algo que lamento, mas vamos então ouvir a senhora deputada Alexandra Leitão. Se me permitem, a questão da situação do Sr. Primeiro-Ministro é muito complexa. E é muito complexa porque um Primeiro-Ministro pode ter uma empresa, pode ser acionista de uma empresa. Não pode ter mais do que uma determinada percentagem, que penso que é 10%, mas não tenho de certeza, e não pode ter a sua gestão. E essa empresa não pode ter negócios com o Estado e outras regras mais. Portanto, nem concorrer a concursos públicos. Certo. Portanto, primeiro ponto. Quando se vai buscar o Colégio Moderno do Mário Soares, isso é ridículo. A empresa do Dr. Balsemão, eu uso muito esta expressão e acho que isso são argumentos que provam demais. E os argumentos que provam demais são falácias. E, portanto, basicamente, o ponto não tem nada a ver com isso. O Sr. Primeiro-Ministro pode ser sócio de uma empresa, sendo só nestas limitações. O problema é que esta empresa, em concreto, coloca-nos muitas dificuldades de análise. Só para que as pessoas lá em casa percebam
ou já perceberam, mas eu vou dar o exemplo. Imaginem uma empresa onde há 2 pessoas que não são médicas e uma pessoa que é médica. E essa empresa o que faz é prestar serviços médicos. E agora imaginem que essa pessoa que presta serviços médicos deixa de poder exercer as suas funções, porque vai para outro sítio que não lhe permite exercer as suas funções. Mas continua sócia daquela empresa. E, portanto, as únicas 2 pessoas que remanescem, que ficam na empresa, não têm formação adequada para prestar o objeto social da empresa. É isto que está no caso da empresa do Sr. Primeiro-Ministro. Não é, peço desculpa. A empresa tem como objeto social prestar consultoria na área do Regime Geral de Proteção de Dados, onde o Sr. Primeiro-Ministro é um especialista. As outras 3 pessoas que formam a empresa, reconhecidamente, não têm essas valências, os 2 filhos e a esposa. O Sr. Primeiro-Ministro sai e a pergunta que se faz é como é que a empresa, quem é que presta aquele serviço? Contratou funcionários com essa especialidade. Não são funcionários, é uma subcontratação que tem uma diferença abismal entre o valor cobrado e o valor da subcontratação. O Karl Marx explica isso. Ou seja, o que eu estou... Não, o Karl Marx explica porque é que isso leva ao que o Karl Marx dizia. O problema é que o Karl Marx explica muitas outras coisas. Foi uma parte. Portanto, qual é o ponto aqui? Eu vou dizê-lo. O ponto aqui é que não basta falar de obrigações declarativas, e já agora há uma que falha, e já vou dizer qual é. Pronto. Há uma que falha. Portanto, o que está aqui em causa é que esta empresa é uma continuação da atividade profissional do Sr. Primeiro-Ministro que ele tinha que fazer cessar. Não. Eu quero acreditar até que cessou, que não continua a trabalhar, mas que se mantém no mesmíssimo nível de pagamento, não estando lá o Sr. Primeiro-Ministro e estando 2 pessoas que, olha, uma das coisas que a CPI podia dizer é que se tinham a mesma expertise na área da proteção de dados como tinha o Sr. Primeiro-Ministro. O Miguel Macedo é jurista. E sabe bem, quando se contrata, por exemplo, um parceiro à pessoa A ou à pessoa B, porque tem específico conhecimento numa determinada área, essa pessoa não pode subcontratar a outro que não tem o mesmo conhecimento nessa área, porque aquilo que se está a contratar é a expertise, é o conhecimento da pessoa naquela área. Mas não é esse o caso. Não sei, pois, não sabemos. Mas vou continuar. Portanto, primeiro ponto. Segundo ponto, obrigação declarativa. Podemos discordar do que está na lei, mas a lei exige que nestes casos em que se pode ter uma empresa, que nestes casos as pessoas têm que declarar quem são os clientes. Está lá. O Miguel, ou o Zé, ou outras pessoas podem entender que a lei exigiu demais e que a lei tem que ser recortada pelo sigilo. Mas está lá, por uma razão. Eu não estou a confundir omissão declarativa com conflito de interesses. Estou a dizer uma coisa que... mas vou dizer. É que se nós não sabermos quem são os clientes, não conseguimos escrutinar a verificação do conflito de interesses. Este é que é o ponto. Se nós não soubermos quem são os clientes do Sr. Primeiro-Ministro, nós até podemos acreditar que o Sr. Primeiro-Ministro se exime de decidir qualquer coisa sobre isso. Até podemos acreditar, mas não temos como escrutinar. Porquê? Porque não sabemos quem são as pessoas relativamente a quem ele tem esse conflito de interesses. E, portanto, há uma omissão declarativa, não na parte relativa a ser sócio, mas na parte relativa a dizer quem são os clientes, e isso tem uma consequência substantiva, que é a impossibilidade de escrutinar esse conflito de interesses. Mais, pergunto, se o Sr. Primeiro-Ministro estava tão convencido que podia manter a sua quota, porque é que a vendeu à mulher num negócio que só vem trazer mais confusão a isto? Para não haver confusão. Mas é que só criou confusão, porque se ele estava absolutamente convencido que podia manter a empresa, para que podia manter, para que é que ele foi vender? Se ele não ia exercer nenhuma função na empresa, sim, mas então, como sabe, não era vendê-la à mulher a quem está casado em comunhão de adquiridos que a questão se resolve. Mas não é proibido que seja. Mas não tem efeito útil. Não, mas não tem efeito útil. Alexandre, mas, Miguel, desculpe, não me desculpe. Portanto, temos uma empresa cuja sede é a casa do Sr. Primeiro-Ministro, cujo telefone associado é o do Sr. Primeiro-Ministro, que faz o serviço, que tem a continuação dos serviços do que o Sr. Primeiro-Ministro fazia antes, que tem uma faturação, a meu ver, e a ver de quase toda a comunicação social mal explicada. E quando utiliza o mecanismo da Comissão Parlamentar de Inquérito, é mesmo por estarmos convencidos que é a única maneira de termos a certeza que não temos um Primeiro-Ministro que não cometeu nada de ética ou legalmente reprovável. Sublinho, ética ou legalmente, não estou a falar de crimes, não estou a falar disso.
A senhora deputada Alexandra Leitão foi cuidadosa, procurou evitar fazer críticas que viessem ou lançar suspeições que se viesse a descobrir que não tinham sentido, mas já o deputado Pedro Frazão, do Chega, demonstrou qual é realmente o estilo do Chega, e mostrou que é o campeão precisamente da atitude contrária, de disparar primeiro e ponderar depois. E então acusou o Primeiro-Ministro de ter favorecido uma empresa que não existe. Vamos ver aqui. Ora, agora a seguir vou mostrar algo que não é um comentário propriamente da oposição, mas enquanto se fala do Primeiro-Ministro e da empresa que tinha criado quando esteve fora da política, isso leva a que se fale também de outras coisas. Vejamos só, veja só uma notícia do Correio da Manhã. Faz sentido realmente que o panorama político em Portugal esteja orientado de tal maneira que a atenção dos jornais seja onde é que dorme o Primeiro-Ministro, e se tem obras em casa ou se não tem, e se tem obras em casa, se foi para um hotel, quer dizer, se foi para um hotel, quer dizer, o que é que há de espantoso num primeiro-ministro a ir para um hotel que vá para um de 5 estrelas? Quer dizer, muitos cidadãos não teriam o dinheiro para isso, é claro, mas nem teriam o salário do Primeiro-Ministro, nem estariam a representar o país. O Primeiro-Ministro representa Portugal, não é? Portanto, qual é a relevância? Será que o panorama que o país tem atravessado com esta concentração no Primeiro-Ministro, será que isto é realmente saudável? E que é natural e que não haveria problema nenhum em o país continuar nesta onda mais uma série de meses, com a comunicação social centrada não nos problemas importantes do país ou do mundo, mas em acompanhar a vida pessoal do Primeiro-Ministro, e saber se ele dormiu aqui ou ali, ou se foi jogar golfe, o que é que fez o Primeiro-Ministro. Isto é realmente saudável? Este ambiente devia ser prolongado durante meses? É uma pergunta que eu aqui deixo. Em seguida, vamos ouvir, vou mostrar palavras de Pacheco Pereira, palavras que me surpreenderam de Pacheco Pereira. Primeiro tem a ver com o caso Montenegro, chamemos assim. Do que eu tenho visto até agora, eu não sou jurista, portanto não sou capaz de fazer um julgamento técnico sobre essa matéria, não me parece que tenha havido qualquer coisa que seja de natureza criminosa. Não me parece, mas isto é uma opinião inteiramente amadora. Há, sem dúvida, problemas éticos. Isso são de outra natureza e esses têm alguma gravidade. Vamos lá ver. Eu já tive ocasião de dizer aqui que, para mim, é transparente o que se passou. Quer dizer, nenhuma grande empresa entrega a um escritório e depois a uma empresa daquelas responsabilidades importantes que correspondem, aliás, a pagamentos significativos, sem que haja aí uma qualquer mais-valia para essa empresa, tanto mais que essas empresas têm, o caso da Solverde, têm eles próprios também advogados. Isso significa que contratam, neste caso, uma empresa ou um escritório de advogados, em função da capacidade que eles têm, através dos seus contactos, de influenciar. E isto é um mecanismo que verdadeiramente nunca foi escrutinado a sério em Portugal. Porque os grandes escritórios de advogados a nível nacional e os escritórios que são relevantes a nível autárquico e a nível local
tem sempre uma mais-valia que os seus clientes sabem que têm, que é o acesso ao poder político. Ou porque têm antigos membros do governo, ou porque tradicionalmente têm um acesso privilegiado em determinadas matérias com os governos. E isso passa-se com todas as grandes sociedades de advogados e isto depois é reproduzido a nível local. Portanto, trata-se, sem dúvida, de um mecanismo de influências que deveria ter sido cortado desde o início com a passagem de Luís Montenegro para primeiro-ministro. Não foi. Daí depois toda aquela trapalhice com passar à mulher e depois passar aos filhos, mas o que é certo é que não terminou com uma empresa que é uma empresa sem ele. Ele agora até pode prejudicar os clientes da empresa. Sem ele, não justifica a importância e a relevância que tem em função dos clientes e do pagamento que fazem os clientes. Bom, apresento aqui palavras de Pacheco Pereira que eu acho absolutamente surpreendentes, porque como é que eu posso interpretar isso? Interpreto, a opinião que eu tenho é que o Pacheco Pereira disse foi que é normalíssimo que políticos ou ex-políticos sejam contratados por valores elevados, não por causa dos seus conhecimentos, não por terem capacidades e conhecimentos que ultrapassem o do cidadão comum, mesmo que tenham estado muitos anos na Assembleia, como foi o caso do Luís Montenegro, que teve muitos anos na Assembleia, foi líder parlamentar, portanto esteve envolvido na criação de legislação, em alteração de legislação, mas entendo Pacheco Pereira que políticos e ex-políticos conseguem ser bem pagos, conseguem arranjar clientes que os paguem bem, não por causa dos seus conhecimentos e das suas capacidades, mas por causa de tráfico de influência. Portanto, é assim que eu interpreto, é aquilo que disse Pacheco Pereira, que de acordo com Pacheco Pereira é normalíssimo haver tráfico de influência e foi isso que se passou, que houve empresas que contrataram a empresa de Montenegro por valores elevados por causa disso, por tráfico de influência. Repare-se que Pacheco Pereira nem sequer se limitou a sua acusação aos políticos. Dirigiu essa acusação também em geral às grandes empresas de advocacia. Quer dizer, parece que é tudo um conjunto de criminosos. Eu não vejo como é que eu posso interpretar de outra maneira aquilo que Pacheco Pereira disse. Afinal, há toda uma série de políticos, ex-políticos e de grandes gabinetes de advocacia e que é tudo um conjunto de criminosos. Então, que praticam sistematicamente o tráfico de influência. Penso tráfico de influência que é crime, não é? Que é praticado por políticos que é suposto estarem ao serviço do país, não ao serviço de interesses privados. Penso que é crime e, portanto, Pacheco Pereira acusou não só Luís Montenegro, mas muitas mais pessoas de ser tudo um conjunto de criminosos, mas cometem crimes. Ora, eu lembro ainda que agora todos sabemos que Montenegro é primeiro-ministro, mas isso é como uma pessoa preencher o totobola na segunda-feira depois de terem realizado todos os jogos. Depois de se terem realizado todos os jogos, qualquer pessoa sabe que clubes ganharam, clubes perderam, clubes empataram, qualquer pessoa conseguiria preencher o totobola e acertar em tudo e ganhar o primeiro prémio. Só que para se ganhar o primeiro prémio seria necessário entregar-se o totobola antes da realização do jogo. Não é permitido que se integre. Não se podia entregar o totobola depois dos jogos, não é? Tinha que ser antes. E antes, depois não conheço alguém que tenha preenchido o totobola e que tenha ganho. Não conheço ninguém. Agora, se as pessoas pudessem preencher, depois todas acertariam. Ora, também, na altura em que o Luís Montenegro criou a empresa e começou a arranjar clientes, também ninguém poderia
ninguém sabia quem é que viria a ser primeiro-ministro ou não. O Luís Montenegro não era primeiro-ministro, ninguém poderia garantir que alguma vez viesse a ser presidente do PSD, porque havia um presidente que estava de pedra e cal, e porque havia outras pessoas interessadas em ascenderem à presidência do PSD. E também, repare-se, houve grandes figuras do PSD que chegaram a liderar o PSD e que nunca chegaram ao cargo de primeiro-ministro. Figuras não só como Rui Rio, que teve realmente a oportunidade de ir a eleições legislativas, mas que perdeu e que não chegou a primeiro-ministro, mas outras, houve figuras muito destacadas, como por exemplo Marcelo Rebelo de Sousa, que foi líder do PSD e nunca foi primeiro-ministro, Luís Marques Mendes, foi líder do PSD e nunca foi primeiro-ministro, Manuela Ferreira Leite, foi líder do PSD e nunca chegou ao cargo de primeiro-ministro. Portanto, agora pode parecer que fazia sentido empresas contratarem a de Luís Montenegro para depois obterem favores quando ele fosse primeiro-ministro. Agora que já todos sabemos que ele é primeiro-ministro, só que na altura não sabia. Portanto, eu penso que isto também tem a ver com as duas perspectivas, quer dizer, há pessoas que acham que era muito claro que alguém fosse contratar a empresa de Luís Montenegro para depois, quando ele fosse primeiro-ministro, poder favorecer quem tinha sido seu cliente ou quem era cliente da sua empresa. Mas já o próprio Luís Montenegro e outras pessoas no governo e outros membros do PSD e do CDS entendem que não fazia sentido quando o Luís Montenegro criou a empresa e arranjou clientes, pois que não era muito improvável que ele alguma vez viesse a ser primeiro-ministro. Houve outras figuras de destaque que quiseram chegar à liderança do PSD e não chegaram. Houve quem chegasse à liderança do PSD depois que não fosse primeiro-ministro. Portanto, aqui também há duas perspectivas completamente diferentes. Curiosamente, o Pacheco Pereira, alguém que também foi deputado e líder parlamentar, deputado europeu do PSD, faz declarações destas que vão muito para longe, muito para lá do que disse a sua doutora Alexandra Leitão, líder parlamentar do PS. E Pacheco Pereira nem sequer dirige aquelas palavras só ao Luís Montenegro. Parece dizer sim, terá havido aqui tráfico de influência, mas isso é normal, isso é quase como dizer, isto é o que todos fazem. O que eu acho que é não, se me perguntarem quem é que teve um ataque, neste caso mais feroz, a Luís Montenegro, eu acho que foi Pacheco Pereira, não foi Alexandre Leitão. É claro que quem ganha é o deputado do Chega, que acusa o primeiro-ministro de ter favorecido uma empresa que não existe. Esse realmente ganha o prémio do ataque mais extremo, mas aqui o Pacheco Pereira, aquilo que ele diz também acho que é de pôr os cabelos em pé. E penso que o Pacheco Pereira não está a ter em consideração, o Pacheco Pereira, que é historiador, não está a ter em consideração que há empresas grandes que se tomam decisões cuja legalidade venha a ser posta em causa. Isso pode responder depois a que empresas percam muitos milhares ou milhões, e portanto vale mais a pena contratarem pessoas que percebam muito de certas matérias específicas. Quer dizer, as empresas podem terem os seus advogados para tratar de questões comuns, como os contratos com os funcionários, os contratos com os fornecedores e tudo, mas depois em certas questões especializadas podem recorrer a outras ajudas jurídicas
para terem mais segurança de que não vão mais estar a ter problemas que lhes custem muitos milhares ou milhões de prejuízo. Porque há matérias sobre as quais a legislação é verdadeiramente complicada, e, portanto, há quem entenda que vale a pena recorrer a especialistas, não ao advogado que resolve as questões do dia-a-dia, mas a especialistas, e que há quem entenda que vale a pena pagar mais para receber aconselhamento de pessoas que sabem mais. Mas aqui o Pacheco Pereira não tem isso em consideração. Acha que se eles pagam mais é sempre tráfico de influência. Ora, eu não estou de acordo com o Pacheco Pereira, mas deixo isso à consideração. Quem esteja, pois peço que escreva aqui embaixo na página do YouTube, que justifique. Comentários construtivos são sempre bem-vindos. Mas eu aqui fiquei de cabelos em pé. Acho que Pacheco Pereira não agrediu só Montenegro, agrediu Montenegro e muitas mais pessoas, mas acho que aquilo que ele disse vai muito para lá, é muito mais violento do que disse a sua doutora Alexandra Leitão, e eu penso que aqui quem foi cuidadoso e rigoroso e evitou lançar suspeições não fundamentadas e até acusações mirambulantes, eu acho que foi a sua doutora Alexandra Leitão. Aqui o Pacheco Pereira, por muito que ele critique o Chega, parece-me que nesta matéria se aproximou do Chega e que fez um favor ao Chega a fazer acusações mirambulantes e generalizadas. Mas vamos agora ouvir uma crítica feita na própria discussão da moção de confiança, uma crítica feita pelo deputado do PS. Partido Socialista. O Sr. Primeiro-Ministro tinha já referido que não haveria mais esclarecimentos a dar sobre a sua atividade na Spinum Viva. O problema é que continuam a subsistir muitas e fundadas dúvidas, e foi por isso que, perante a falta e a ausência dos esclarecimentos, pois o Sr. Primeiro-Ministro esclarece aquilo que ninguém quer ver esclarecido e não esclarece aquilo que todos os portugueses querem ver esclarecido, perante essa falta de alternativa, o Partido Socialista decidiu avançar com uma CPI. Soubemos, entretanto, que o Sr. Primeiro-Ministro, que era advogado, mas também era empresário nos últimos 15 dias, descobrimos que tinha sido empresário. Soubemos que a Spinum Viva recebia até há uns dias 4.500 euros mês por serviços relacionados com RGPD ao Grupo Solverde. O Sr. Primeiro-Ministro disse publicamente que esses valores eram os valores praticados no mercado relativamente a esse tipo de serviços. Tive a oportunidade de consultar o portal base, onde empresas públicas, que muitas vezes até dizem que são despesistas em relação às privadas, tive a oportunidade de ver os valores que são cobrados por empresas, às empresas públicas, às entidades públicas, relativamente a esses serviços. 4.500 euros mês, 54.000 euros ano. Braval, entidade pública, 2 anos, 800 euros mês. 800 euros mês. AGER, 357 euros mês. Lisboa Ocidental Ceru, 550 euros mês. Agência para a Modernização Administrativa, 2.400 euros mês. Município de Oleiros, 1.150 euros mês. Sr. Primeiro-Ministro, há dúvidas que merecem esclarecimento da sua parte e nestas matérias, no que diz respeito a serviços do RGPD, há muito por esclarecer. Ora, eu penso que esta crítica fica atrás curiosamente fica atrás daquela que fez o Pacheco Pereira. Quer dizer, vai na mesma linha, não é? De que a ideia que deixa no ar é que a empresa Solverde paga um valor maior à empresa de Montenegro do que aquilo que será comum,
porque não estaria só a pagar uma prestação de serviços, estaria a pagar qualquer favor futuro. Mas este deputado apresentou aqui uma série de valores gastos nessa área por uma série de entidades e vê-se que esses valores são de 300 e tal euros por mês, 1000 e tal, a 2000 e tal, portanto, percebe-se por aqui que é perfeitamente normal diferentes entidades nessa área gastarem valores muito distintos. E se nós pensarmos um bocadinho, percebemos porquê. Quer dizer, há entidades que recolhem dados pessoais de muito mais pessoas do que outras, há entidades que recolhem mais dados de cada pessoa do que outras, há entidades que têm faturações muito maiores, portanto podem gastar mais em aconselhamento do que outras. Também depois entidades que guardam mais dados sobre mais pessoas, no caso de qualquer irregularidade, no caso de serem processadas, podem ter que pagar indenizações mais elevadas, e portanto justifica-se que também tenham uma preocupação maior com a não cometerem irregularidades e seguirem os melhores aconselhamentos e as melhores práticas. E portanto, se é normal diferentes entidades com diferentes quantidades de dados gastarem quantidades diferentes, e se tanto é normal uma gastar 300 e tal euros por mês como outra gastar 1000 e tal ou 2000 e tal, então uma que tenha ainda mais dados, ou dados sobre mais pessoas, ou mais dados sobre pessoas, poderá ter que gastar ainda mais, ou poderá fazer sentido que gaste ainda mais, e que, quer dizer, dos 2000 e tal para os 4000 vai uma diferença menor do que em percentagem, não é, dos 300 e tal para os 2000. Portanto, em certa medida, acho que o Pacheco Pereira, que não apresentou valores nenhuns, aqui fez um ataque melhor do que este deputado do PS, que ao mostrar que diferentes entidades nesta área gastam valores completamente diferentes, até isso até dá força a quem diz que aquilo que a Solverde pagava à empresa do Primeiro-Ministro era perfeitamente natural, não tem nada de extraordinário. Mas portanto, e lembro ainda que há uma diferença grande entre entidades públicas também e empresas privadas, que têm concorrência muito forte. E estamos a falar de uma empresa privada que tem concorrência muito, muito, muito forte, e se descobrisse qualquer problema na forma como tratava os dados dos clientes, para além de poder ser processado e de poder ter que pagar uma indemnização elevada, ainda podia perder muitos dos clientes para as empresas concorrentes, e podia até acabar por perder a possibilidade de ter um casino na internet, podia se tornar inviável podia perder essa atividade para os concorrentes. Ora, já entidades públicas não têm esse problema de poder, se cometerem algum erro, eventualmente poderem a sua atividade ficar muito reduzida ou até desaparecer por perderem os clientes para a concorrência, porque entidades públicas não têm concorrência, não é? Não têm esse problema. Recebem dinheiro do Orçamento de Estado e portanto, enquanto se entender que essas entidades públicas são úteis, continuam a existir, não tem esse problema de que se descobre que seguiram qualquer prática menos boa, de perderem os clientes e de poderem ter que reduzir muito a atividade ou mesmo parar a atividade. Não é? Portanto, em minha opinião, ataque por ataque, eu vejo que aquilo que o Pacheco Pereira disse até foi um ataque melhor do que aquilo que este do senhor deputado. Este senhor deputado a falar dos vários valores só de entidades
públicas, até para quem pensa um bocadinho nesta matéria, até ajuda a perceber porque é que faz sentido que entidades diferentes gastem valores diferentes nessa área. Mas, por fim, desejo mostrar aqui palavras da sua doutora Ana Gomes, que eu acho que nesta matéria, enfim, não posso mostrar neste vídeo todo o tipo de comentários que foram feitos sobre o Primeiro-Ministro, todo tipo de críticas, mas eu penso que as da sua doutora Ana Gomes são realmente muito especiais e que é neste vídeo, este vídeo não ficaria bem se não tivesse também as palavras da sua doutora Ana Gomes, mas que deixarei aqui à consideração para quem é que concorda ou discorda delas, mas vamos ouvir. É que temos hoje um Primeiro-Ministro enredado em suspeitas graves de estar a receber dinheiro de várias empresas, incluindo uma empresa de casinos. Como eu já disse aqui, para mim é altamente preocupante. Uma empresa de casinos é o sítio onde a criminalidade organizada e as máfias utilizam para lavar dinheiro, para os esquemas de branqueamento de capitais e depois reciclando o dinheiro e investindo em negócios lícitos, retalhistas, disto e daquilo e daquilo outro. Temos perguntas para responder, por exemplo, porque é que aparentemente o traçado do TGV pode ser alterado para servir os interesses da família Violas, que é a família que detém os casinos Sol Verde. Sabemos também, por exemplo, que empresas do universo da Sol Verde, a Cotesi, por exemplo, receberam fundos PRR no ano passado, por decisão de dezembro do ano passado. Estamos a falar de mais de 1 milhão de euros. Nós somos de um país que temos um Primeiro-Ministro que, depois de ser Primeiro-Ministro, descobrimos que ele invocava a fortuna da mãe, escondia-se atrás da fortuna da mãe e hoje está a ser julgado porque, afinal, recebia de empresas várias, incluindo o BES. Neste caso, estamos a falar não era a mãe, é os filhos, que podem ser o esquema de biombo, porque há pagamentos aqui, entretanto. E quando está em causa um Primeiro-Ministro que recebe de casinos. E a Procuradoria-Geral da República, melhor do que eu, e eu trabalhei nesta matéria no Parlamento Europeu, em tudo o que diz respeito à legislação contra o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, melhor sabe que há aqui um perigo tremendo. Ainda por cima, quando os controlos são muito frouxos no nosso país, e o que eu já soube e já apurei, são muito frouxos, e ainda por cima, quando estão envolvidos, não podemos fazer escrutínio se não sabemos quais são as empresas. Bom, a sua doutora Ana Gomes referiu aqui a receber dinheiro de casinos, branqueamento de dinheiro, máfias. Também fez pôs aqui lado a lado, tal como chega, o Luís Montenegro e José Sócrates. José Sócrates, que foi acusado de muitas irregularidades, muitos crimes, mas também de corrupção, não foi condenado, irá ser julgado, iremos ver o que é que acontecerá no julgamento, mas aqui claramente a forma como eu interpreto, disse a sua doutora Ana Gomes, é que ela acha que há uma probabilidade tão grande de que o Primeiro-Ministro esteja aquelas coisas todas, não é? Esteja ligado ao crime organizado, ao branqueamento de dinheiro, à corrupção,
que até fica espantada por não estar já a ser investigado pela Procuradoria Geral da República. E depois a própria doutora Ana Gomes reconheceu que enviou queixa para a Procuradoria Europeia, conhecimento para a Procuradoria Geral da República, porque entender que tem que investigar Luís Montenegro. Ora, isto então atira Luís Montenegro assim para um grau que supera até aquilo que disse o deputado do Chega. A doutora Ana Gomes vai mais longe, sendo certo que é absolutamente contra o Chega, que também ela foi atacada violentamente pelo Chega, particularmente quando se candidatou à presidência da República e também André Ventura se candidatou. Mas a verdade é que aqui nas acusações a Luís Montenegro, acho que vai ainda mais longe que o Chega. Pelas palavras, se a sua doutora Ana Gomes tiver razão, se não forem acusações mirabolantes, então afinal parece que o Luís Montenegro é um criminoso, um alto criminoso, ligado a lavagem de dinheiro através de casinos e sabe-se lá de que outras maneiras. Quem sabe ele não seja um criminoso que ultrapasse um antigo que ficou muito famoso, que é o Al Capone, não é? Quem sabe não se venha a descobrir agora com uma investigação da Procuradoria Europeia que afinal surgiu um novo criminoso de topo que merece ultrapassar de longe o Al Capone, não é? Ora, será que isto é realismo da sua doutora Ana Gomes? Ou será que isto são as tais acusações mirabolantes e o lançar de lama de que falava, de que falou o Primeiro-Ministro, que acusou o PS de querer lançar lama e mais lama para depois provocar eleições e ganhar eleições. Ora, mais uma vez, eu sugiro que quem veja que estas críticas da doutora Ana Gomes, quem considera que isto foi muito bem fundamentado e que são críticas absolutamente sólidas e pertinentes, pois pode escrever aqui na página do YouTube. Quaisquer comentários construtivos serão bem-vindos. Mas também quem pensa que isto são acusações mirabolantes, não fundamentadas, e que realmente se trata de lançar lama sobre o Primeiro-Ministro, também pode escrever que também é uma opinião que é perfeitamente defensável. Ora, curiosamente, a sua doutora Ana Gomes, depois de falar do Primeiro-Ministro, no final da sua intervenção, no seu habitual comentário de domingo, elogiou-se a senhora doutora e a senhora deputada Alexandra Leitão. Vamos ouvir. E nesse aspecto, deixe-me dizer que foi muito inspirador que ontem também tenha sido o dia em que uma mulher se apresentou à presidência da Câmara de Lisboa, Alexandra Leitão, que é uma mulher com garra, com competência e que eu acho que pode ser decisiva, não só para darmos a volta à nossa
belíssima cidade de Lisboa, que está em muito mau estado, mas para nos dar a todas a força de fazer este combate, que é por todos, por uma sociedade melhor. Ora, eu também mostrei aqui comentários sobre o Sr. Deputado Alexandre Leitão e também elogiei, porque penso que, como a líder parlamentar do PS, pois ela não quis apresentar as dúvidas do PS sobre a empresa do Primeiro-Ministro e quis apresentar a posição do PS, que é crítica para o Primeiro-Ministro, mas, em minha opinião, teve cuidado para dirigir críticas fundamentadas e não acusações mirambolantes que pudesse vir a descobrir que não tinham pés na cabeça. Para não acontecer como aconteceu com o deputado do Chega, que acusou o Primeiro-Ministro de favorecer uma empresa que depois se veio descobrir que nem sequer existia. Portanto, a sua doutora Alexandra Leitão teve cuidado de apresentar críticas, mas de forma sólida e sustentada, fundamentada, para que não viesse amanhã a descobrir-se alguma coisa que levasse a fazer má figura a ela e ao PS, não é? Como líder parlamentar do PS. Mas, quer dizer, eu penso que a doutora Alexandra Leitão, nessa medida, apresentou uma crítica de forma cuidadosa, mas a mim só me suscita um bocadinho uma dúvida, que afinal, se não há crime, se há discutíveis irregularidades declarativas, isso seria motivo para se fazer cair o governo e para uma comissão de inquérito que duraria 3 meses, que se poderia depois estender ainda para mais meses, isto por causa de uma pequena empresa familiar sobre a qual muito já se sabe, e quando a própria sua doutora Alexandra Leitão excluiu a hipótese de haver crime, diz que não estava a acusar de crimes do Primeiro-Ministro. Portanto, penso que nas críticas que dirijo ao Primeiro-Ministro foi cuidadosa e que evitou difamar, evitou lançar acusações mirambolantes, que se viesse a verificar depois serem falsas. Só que assim também não se percebe bem, então, se era só aquilo, porque como é que se justifica o derrubo do governo e que aquilo se tenha tornado uma questão central na política portuguesa. Já no caso da sua doutora Ana Gomes, pois se o Primeiro-Ministro for realmente aí um criminoso de elevado nível, ligado a máfias e branqueamento de dinheiro e tal, quem sabe um criminoso que mereça um estatuto que ultrapasse do próprio célebre Al Capone, bom, aí faz todo o sentido que se derrube o governo, que se façam comissões de inquérito, que se façam queixas para a Procuradoria-Geral da República, para a Procuradoria Europeia e tal. Aí já isso faz todo sentido. Mas a sua doutora Ana Gomes, no fim, elogia a sua doutora Alexandra Leitão. Isso agora é que eu já fico surpreendido. Então, em que é que ficamos, afinal? A sua doutora... Eu elogiei a sua doutora Alexandra Leitão. Portanto, não acho nada de extraordinário que alguém que seja mesmo do PS, eu nunca pertencia a qualquer partido, nunca pertencia a qualquer partido, mas não me espanta nada que alguém que seja do PS que elogie a sua doutora Alexandra Leitão, então, a senhora deputada Alexandra Leitão. Só que aquilo que a sua doutora Ana Gomes disse é completamente distinto daquilo que disse a sua doutora Alexandra Leitão. Portanto, não podem ter ambas razão. Ou aquilo que está em causa são
irregularidades declarativas e questões, quer dizer, que são meramente no âmbito das irregularidades, não dos crimes, como disse a Sra. Doutora Alexandra Leitão. Portanto, tem razão a Sra. Doutora Alexandra Leitão, e aí espanta-me que a Sra. Doutora Ana Gomes a elogio tendo dito algo completamente distinto, ou então tem razão a Sra. Doutora Ana Gomes, mas aí aquilo que a Sra. Doutora Alexandra Leitão disse seria de uma enorme credulidade, inacreditável ingenuidade. Portanto, se a sua doutora Ana Gomes tem razão, eu não percebo como é que ela depois pode recomendar e elogiar a sua doutora Alexandra Leitão, porque aquilo que foi dito por as duas versões são completamente opostas. Portanto, ou foi muito bem dito aquilo que disse a doutora Alexandra Leitão, e então aquilo que a doutora Ana Gomes disse foi realmente lançar lama e lançar acusações mirabolantes, ou então o que disse a doutora Ana Gomes foi muito bem fundamentado e muito justificado e faz todo o sentido e não foi nada a lançar lama, mas aí a doutora Alexandra Leitão terá sido uma credulidade, uma ingenuidade que ultrapassa tudo, e que nunca deveria ir para qualquer cargo político importante, nesse caso. Portanto, penso que há aqui uma discrepância gigantesca entre aquilo que disse a sua doutora e senhora deputada Alexandra Leitão, aquilo que disse a sua doutora Ana Gomes, curiosamente ambas juristas. Eu, aqui pelo meu lado, nunca pertenci a qualquer partido político, mas eu penso que quem teve aqui uma abordagem correta foi a sua doutora Alexandra Leitão, se bem que não percebo como é que depois aquilo justifica que se faça cair um governo. Mas, em minha opinião, entre aquilo que disse a sua doutora Alexandra Leitão e aquilo que disse a sua doutora Ana Gomes, aquilo que me parece uma crítica correta foi aquilo que disse a sua doutora Alexandra Leitão. Mas, de qualquer maneira, volto a sugerir, que quem discorda comigo pode aqui escrever nesta página do YouTube, que as críticas construtivas são bem-vindas. Para quem considera que este vídeo tem interesse, que aqui os exemplos que eu trouxe e a minha ponderação sobre eles tem interesse, pois peço que pessoas que quem acha que este vídeo tem interesse, que faça gosto e que subscreva, porque isso certamente contribuirá para que eu tenha motivação para fazer mais vídeos destes. Dão algum trabalho, fazer isto dá algum trabalho, e em certa medida ver que há gostos e que há subscrições leva-me a pensar que faz sentido eu ter trabalho e fazer vídeos como este. Então, até breve, espero que seja até breve, a quem tenha tido paciência de me ver até agora.